E aí, pessoal, como é que tá o estudo de vocês? Tranquilo? Vamos lá. Nós vimos então que o artigo 37, inciso 19 é fundamental aí na classificação e organização da administração pública. Então vamos fazer uma recapitulação. Olha só. Aqui nós temos uma lei ordinária específica que cria duas espécies de entidades, a autarquia e a fundação pública de direito público, e autoriza a criação da empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. Tudo isso aqui é baseado, nós vimos, no princípio da especialização do serviço público, ok? Nós vamos agora entender um pouco melhor como é que funciona a organização dessas entidades aqui. Então vem comigo, olha só. Administração indireta. O que vem a ser? Um conjunto de entidades, nós vimos que elas são personalizadas, que vinculadas a uma secretaria ou ministério, prestam serviços públicos ou são de interesse público, tais como fundações, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Ok? Qual outra característica das nossas entidades? Elas possuem personalidade jurídica própria e executam atividades de governo que são desenvolvidas de forma descentralizada. Então, nós vimos que a criação de entidades é através do fenômeno da descentralização por outorga legal. E por ser dotadas de personalidade jurídica, elas são sujeitas de direitos e obrigações, ok? Podem ter natureza de direito público ou natureza de direito privado. Esse aspecto é importantíssimo, tá? Se uma entidade é de direito público, nós vimos que haverá uma verticalidade na relação jurídica, porque haverá um conjunto de prerrogativas instrumentais ou poderes especiais. Já se ela adotar a forma de direito privado, nós vamos ter uma horizontalidade na relação Estado-particular, ok? Ela vai perder o conjunto de prerrogativas instrumentais. Então, dentro das entidades, nós vamos encontrar entidades de direito público e entidades de direito privado, ok? Nós vamos entender daqui um pouquinho cada uma delas. Olha só, a primeira entidade que nós temos é a chamada autarquia. A autarquia é a primeira entidade que é criada por lei. Nós vimos que duas das entidades são criadas por lei, que é a autarquia e a Fundação Pública de Direito Público. Aquelas entidades que são criadas por lei, elas vão adotar o regime de direito público. Então serão pessoas jurídicas de direito público e serão dotadas de prerrogativas instrumentais, ok? Então serão dotadas de poderes especiais. As demais serão pessoas jurídicas de direito privado. Quais são elas? Empresa pública, sociedade de economia mista e a fundação pública de direito privado. Ok? Vamos adiante então. Características da autarquia. Ela será uma pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei específica, ok? Olha só, outra característica fundamental, a autarquia ela desenvolve atividades típicas da administração pública. Elas possuem autonomia administrativa, técnica e financeira e elas têm bens públicos. Então, as pessoas jurídicas de direito público, elas são dotadas de bens públicos. Bens públicos são aqueles bens pertencentes ao Estado que são dotados de algumas regras e espécies de proteção. Por exemplo, elas são imprescritíveis, não se adquire através de uso capião, são impenhoráveis, não podem ser penhorados, são não oneráveis, ou seja, não podem ser dados em garantia, e esses bens públicos têm uma inalienabilidade relativa. Eles não podem ser alienados de qualquer jeito. Elas precisam, então, os bens públicos para serem alienados, ou seja, vendidos, eles precisam sofrer a chamada desafetação, que é uma autorização legislativa para que, então, eles são desafetados, ou seja, são retirados da prestação do serviço público. Então, depois nós temos uma autorização legislativa e, por fim, nós temos um processo licitatório, então, para que ocorra essa alienação. Então, por isso que a gente diz que os bens públicos são inalienáveis relativamente, ok? Então, as características da autarquia até aqui, criada por lei específica, desenvolve atividade típica, tem autonomia e os seus bens são considerados bens públicos, bens com proteções previstas em lei. São dotados ainda de prerrogativas processuais. Nós vimos que
Os prazos para a autarquia são os mesmos prazos da administração direta, que são prazos em dobro, ok? A cobrança dos seus créditos é através de uma execução fiscal baseada na Lei 6830, ok? A Lei de Execuções Fiscais. Elas possuem a chamada imunidade tributária recíproca, que é uma prerrogativa que nós vimos no primeiro dia de aula. Então, há possibilidade então de imunidade de impostos entre os entes, e essa imunidade atinge as autarquias, mas essa imunidade é restrita às finalidades específicas daquela autarquia, ok? Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. O juízo competente é a Justiça Federal. Então, se estivermos falando de uma autarquia federal, o juízo competente será a Justiça Federal. Se estivermos falando de uma autarquia estadual ou municipal, o juízo competente será o juízo estadual, ok? Outra característica fundamental dentro das autarquias é que a sua responsabilidade é objetiva. Nós vamos estudar mais adiante que, quando estudarmos sobre responsabilidade, nós vamos ver que os entes federativos, em regra, respondem responsabilidade de forma objetiva. Artigo 37, parágrafo 6º, ok? Então, vejam que a autarquia também vai responder pelos seus atos comissos ou omissos de forma objetiva. Basta que se prove a conduta, o nexo e o dano causal para que a autarquia venha, então, a ser responsabilizada em caso de um ato praticado. Como elas fazem parte da administração pública, estão dotadas de prerrogativas, mas também de sujeições, nós vimos que a autarquia ela necessita fazer licitação pública, necessita fazer concursos públicos, respeitar o princípio da legalidade, motivar os atos administrativos, todas as sujeições que nós vimos no princípio da indisponibilidade do interesse público. E lembrem que ela não tem hierarquia com a administração direta, apenas controle finalístico ou supervisão ministerial. Dentro das autarquias, nós temos as chamadas espécies de autarquias. Nós temos as autarquias comuns, que é aquelas que não têm nenhuma característica diferenciada. As autarquias profissionais, que são os nossos conselhos de classe, ok? Nós temos as chamadas agências reguladoras, as agências executivas, as autarquias territoriais, seriam nossos territórios, e as autarquias associativas, que seriam nossos consórcios públicos, ok? Então vamos ver, ó. As autarquias comuns, nós temos alguns exemplos aqui, ó, INSS, IBAMA, INCRA, né, são autarquias que não apresentam características diferenciadas, como maior autonomia, ok? A segunda espécie de autarquia são as autarquias profissionais. Nós encontramos aqui os conselhos de classe. Então vejam bem, ó, o STF entendeu na ADIM 1717 que os conselhos de classe eles são dotados de poder de polícia, de fiscalização das atividades profissionais. E por isso, então, eles deveriam ser pessoas jurídicas de direito público de natureza autárquica. Mas nós temos uma exceção. A OAB, ela não é considerada, então, uma autarquia especial, mas sim uma entidade sui generis, por seu caráter, né, de fiscalização da própria administração pública, para que ela não ficasse subordinada, então, ao próprio Estado. O STF entendeu que a OAB ela detém o poder de polícia de fiscalizar os advogados e a profissão da advocacia, mas ela não faz parte, então, da administração pública, ela não é uma entidade autárquica especial, ok? Então, os conselhos de classe fazem parte da administração pública, são considerados autarquias. Nós vamos estudar a seguir as agências reguladoras e as agências executivas. É importante vocês saberem que os territórios federais, que nós não temos nenhuma, se forem criados, serão considerados autarquias. E os consórcios públicos são criados através da Lei 11.107 de 2005, são consideradas autarquias associativas, se adotarem a personalidade jurídica de direito público. Então, pessoal, vamos ver agora as espécies de autarquias, as agências reguladoras e as chamadas agências executivas. As agências reguladoras são autarquias especiais, dotadas de um conjunto aí de poderes e prerrogativas diferenciados, com maior autonomia.
Elas são criadas para fiscalizar, regular e normatizar determinados setores econômicos ou sociais. Por exemplo, aqui nós temos a Anatel, que fiscaliza as telecomunicações, a Anvisa, que fiscaliza a saúde, a Ancine, que fiscaliza o cinema, nós temos a ANA, que fiscaliza as águas, e nós temos uma série de agências reguladoras que são em autarquias especiais, ok? Quais as características principais aí para fins de concurso? A primeira característica é que seus dirigentes têm mandato fixo, tá? Certo? A segunda característica é que ao final do mandato, esse dirigente fica num período de quarentena, que pode variar conforme cada uma das leis criadoras, entre 4 e 12 meses de período de quarentena. E a terceira característica importante é que esse dirigente que estiver em período de quarentena, ele vai receber uma remuneração para que ele não influencie no setor onde ele tem um monte de informações aí diferenciadas que poderiam beneficiá-lo, né, no mercado. Vejam bem, a característica das agências especiais, das autarquias especiais, é justamente elas possuírem uma maior autonomia administrativa e financeira baseada em lei. Ok? E as licitações são regidas pela Lei 866 e elas podem adotar aí o pregão e a chamada consulta pública como modalidade. Inclusive é importante salientar que a modalidade de pregão ela surge justamente aqui nas agências reguladoras. Ok? A nossa segunda espécie são as chamadas agências executivas. Elas também podem ser autarquias, mas também pode ser uma fundação pública. Né? Então, qual é a característica da agência executiva? A característica dela é que ela vai celebrar um contrato de gestão com a administração direta. Nós vimos, né, o princípio da eficiência. Dentro do princípio da eficiência, com a emenda constitucional 19 de 98, né, nós vimos que existiam alguns institutos. E um deles era o contrato de gestão. O contrato de gestão ele vem aparecer aqui, pessoal. Então, há possibilidade aí de celebração de contratos de gestão, onde se passa maior autonomia para uma autarquia, ela vai ser considerada uma agência executiva, em contrapartida ela tem que cumprir metas de desempenho. Então o contrato de gestão lhe confere uma maior autonomia e recursos financeiros e visa dar a ela maior eficiência por meio da flexibilização de algumas regras jurídicas. Okay? Mas em contrapartida, ela vai precisar cumprir um chamado plano de metas. Ao mesmo tempo que ela ganha maior autonomia com esse contrato de gestão, ganha maior quantidade de recursos públicos, ela tem que cumprir uma série de metas de desempenho. E é importante saber que quando uma agência executiva celebra um contrato de gestão, a dispensa de licitação dela, o limite passa de 10% para 20% na modalidade da carta convite. A segunda espécie de entidades que nós vamos ver da administração direta são as chamadas fundações públicas. As fundações públicas são instituídas, então, pelo poder público, então não podemos confundir com as fundações de direito privado, ok? Nós estamos falando aqui, de fundações públicas, criadas pelo poder público através de lei. Elas fazem parte, então, da chamada administração indireta, ok? E nós vimos que elas podem ser de direito público ou de direito privado, ok? Alguns doutrinadores entendem que elas só deveriam ser de direito público. Mas o próprio STF já se manifestou que a fundação ela pode ser de duas espécies, de direito público ou de direito privado, ok? Então, quando ela for de direito público, ela vai ser considerada uma autarquia fundacional e vai ter todas as prerrogativas e sujeições que tem uma autarquia, ok? Então, tudo aquilo que falamos sobre autarquia vai se aplicar exatamente a uma fundação autárquica, ok? Então, já a fundação de direito privado, ela vai ser chamada de fundação governamental. Exemplo que nós temos aí de uma fundação governamental é a Fundação Padre Anchieta. Ok? Então vejam bem, quando ela for de direito público, a primeira característica é que ela é criada por lei exatamente como uma autarquia. Tá? Então a de direito público, a Fundação Pública de Direito Público, ela é criada por lei.
será uma autarquia fundacional onde se aplica todos os privilégios e obrigações das autarquias. Já quando ela for de direito privado, a sua criação será autorizada através da lei específica, mas ela ainda vai depender de um registro, ok? Então essa é a característica da fundação de direito privado. E aqui nós temos aqui um rol de características da fundação pública de direito público, que é aquela fundação autárquica. Ó. Ela exerce uma atividade social, seus bens são considerados públicos, então bens protegidos, né? Então são imprescritíveis, impenhoráveis, não oneráveis e tem uma inalienabilidade relativa. Tem prerrogativas processuais, prazos em dobro, ok? Ela tem a chamada imunidade tributária recíproca em relação aos impostos. O juízo dela é o juízo federal, se estivermos falando de uma fundação pública de direito público federal, por exemplo. Vamos imaginar a FUNAI. A FUNAI, o juízo competente é a Justiça Federal. Já se for uma fundação pública estadual ou municipal, a justiça competente será a Justiça Estadual. Por fazer parte da administração indireta e prestar serviços públicos, ela tem responsabilidade objetiva. Basta provar conduta, nexo e dano nos atos comissivos, nós teremos a responsabilidade objetiva. E elas precisam licitar para contratar serviços e também precisam realizar licitação pública, ok? Vamos agora adentrar nas chamadas empresas estatais. As empresas estatais são o gênero no qual nós temos duas espécies, as chamadas empresas públicas e as sociedades de economia mista, ok? Então, as características comuns das empresas públicas e sociedade de economia mista são as seguintes. Olha só, em primeiro lugar, são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Então, quando nós falarmos em empresas públicas e sociedade de economia mista, estamos falando de pessoas jurídicas de direito privado, onde há uma horizontalidade na relação entre estados e particular, ok? Estado e particular. São autorizadas por lei, então nós vimos que há uma autorização na lei, mas eu ainda preciso fazer um segundo ato, que é o registro, ok? Se tiver atividade empresarial, serão registradas na junta comercial. Essas duas espécies, elas podem ser prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade econômica. Então, nós podemos ter aí empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade econômica. Da mesma forma, eu posso ter uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público ou uma sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. Então, vamos pensar aqui, ó, uma empresa pública, os Correios, que prestam serviços públicos. Uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal, que explora uma atividade econômica, ok? Lembrem que a exploração da atividade econômica por parte do Estado é uma exceção. O Estado só vai intervir na atividade econômica quando imperativo da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. E aqui, pessoal, é importante saber que a responsabilidade muda nos atos comissivos, ok? Se for prestadora de serviço público, a responsabilidade é a regra da responsabilidade objetiva, ok? Agora, se for uma exploradora de atividade econômica, ela vai responder de forma subjetiva, porque ela vai seguir as regras do direito civil, ok? Aqui nós estamos falando de uma pessoa jurídica que seguirá as regras da administração pública, responsabilidade objetiva. Se explorar atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Ainda eu vou ter que provar o elemento subjetivo dolo ou culpa. Então, além da conduta, do nexo e do dano causal, é necessário se provar dolo ou culpa na responsabilização da empresa pública ou sociedade de economia mista que explore atividade econômica. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ela está, em pé de igualdade aí com os bancos privados. Então, a responsabilidade deve ser do mesmo tipo também. Ok? Ainda dentro das características comuns, é necessário a realização de concurso público, porque nós vimos que
as pessoas de direito privado, elas perdem as prerrogativas instrumentais, os poderes especiais, mas elas mantêm as sujeições, ok? Quais são as sujeições que nós vimos no princípio da indisponibilidade do interesse público? O respeito ao princípio da legalidade, a necessidade de concursos públicos, a necessidade de licitação pública, a necessidade de motivação dos atos administrativos, a necessidade de prestação de contas. Então, essas sujeições vão se manter. Ok? Então, é obrigatório aqui a realização de concursos públicos. Lembre que o agente público que for trabalhar numa empresa pública, sociedade de economia mista, ele será chamado de empregado público, porque ele será regido pela CLT. O regime de contratação, então, é privado. Ok? É necessário fazer o concurso público. Esse empregado público não terá a estabilidade do artigo 41, mas a sua demissão deve ser motivada, segundo o entendimento do STF. É obrigatória a realização de licitações públicas. Ela respeita aqui a não acumulação de cargos públicos. Então, a vedação da acumulação de cargos se estende à administração indireta também, ok? Não submetem ao regime falimentar, não sofrem falência, ok? Não gozam de nenhum privilégio processual diferenciado. E seus bens aqui, há o entendimento do STF, então, que se o bem estiver afetado diretamente na prestação do serviço público, ele vai gozar de uma proteção maior. Mas isso aqui, então, entendimento doutrinário majoritário é que os bens das pessoas jurídicas de direito privado não são considerados bens públicos, ok? Somente em casos especiais, onde o STF já se manifestou, um exemplo dos Correios, que é considerado uma prestadora de serviço público indispensável, onde os seus bens ganharam uma proteção, estendendo como se fossem bens públicos, ok? Por sua afetação na prestação de serviço público. Mas, em regra, então, os bens não são bens públicos nessas entidades aqui, ok? Então, o que diferencia uma empresa pública de uma sociedade de economia mista? São 3 situações que vão diferenciá-las uma das outras. A primeira delas, o capital. Na empresa pública, o capital é 100% público. Eu posso ter, por exemplo, uma empresa formada pela União, por 60% das ações com direito a voto pertencente à União e 40% das ações com direito a voto pertencente a uma empresa pública da União. Mesmo assim, 100% do capital ainda será público. Então, a característica de uma empresa pública é exclusivamente capital público, ok? A forma de constituição societária pode ser qualquer modalidade empresarial. Isso aqui é uma característica importante, ok? Que diferencia da sociedade de economia mista. Aqui nós podemos ter uma sociedade limitada, uma SA, uma comandita simples, uma sociedade de nome coletivo ou uma comandita por ações, ok? Então, qualquer forma de um tipo societário e empresarial. Diferente, por exemplo, da sociedade de economia mista, que só pode adotar a sociedade anônima como forma, regida pela Lei 6404. Ok? E a terceira característica da empresa pública é que ela vai ter como fórum competente a Justiça Federal. Então, se tivermos aí uma empresa pública sendo demandada, a justiça competente, ela será federal, se estivermos falando de uma empresa pública federal. Se ela for estadual ou municipal, vai ser na justiça estadual. Lembrando que, se for matérias especializadas, por exemplo, justiça do trabalho, a matéria vai atrair competência. Nós encontramos previsão lá a competência do juízo federal, no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. A sociedade de economia mista, a primeira característica, o capital dela é misto, onde a maioria do capital social com direito a voto pertence ao ente federativo. Ela só pode adotar a forma societária de sociedade anônima e o seu foro de competência será a justiça estadual. Então, cuide aí, pessoal. Se for uma sociedade de economia mista federal, o juízo competente será a justiça estadual, porque elas foram excluídas do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Ok? Ainda dentro das empresas públicas,
e sociedade de economia mista, nós precisamos diferenciar aquelas que prestam serviços públicos daquelas que exploram a atividade econômica. Então vejam bem, as empresas estatais que prestam serviços públicos, elas têm prevalência do que a gente chama de direito público. Elas vão ser aí dotadas, então, de prerrogativas instrumentais. Okay? Já a exploradora de atividade econômica vai prevalecer um direito privado. Okay? Vai se aproximar mais do setor privado. Então nós vimos que se ela for uma prestadora e os seus bens forem afetados numa prestação de serviço público, elas vão gozar do que a gente chama de regime de fazenda pública. Os bens então vão ganhar uma proteção maior. Ok? As prestadoras de serviços públicos, o STF já se manifestou no sentido de que os Correios são um serviço público indispensável, então ele vai gozar de regime de fazenda pública. Então vai ganhar todas as prerrogativas instrumentais. Os bens serão públicos, terá imunidade tributária, terá privilégios processuais, ok? Então todas as características aquelas da administração pública. A responsabilidade é objetiva, se ela presta serviços públicos, então a responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, ok? E há necessidade de fazer licitação pública. Já quem explora a atividade econômica, vai prevalecer uma relação de horizontalidade mais forte. Nós vamos ter aí que os bens não vão ser protegidos, ok? Não vai gozar de prerrogativas instrumentais, não vai ter imunidade tributária, ok? Porque o artigo 173, parágrafo 2º, diz que não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. A responsabilidade nós vimos que será subjetiva, ok? Olha só, pode assumir uma responsabilidade objetiva apenas em casos de risco, isso aqui, então é regramento lá do direito civil, né? Então a regra é que a responsabilidade será subjetiva e se desenvolver uma atividade de risco, será então uma responsabilidade objetiva. Mas, em regra, então, explorou a atividade econômica, responsabilidade subjetiva, ok? E aqui há uma divergência doutrinária em relação à licitação pública. Há dois posicionamentos, ok? Um primeiro posicionamento entende que elas têm que fazer licitação, sempre, ok? E um segundo entendimento, que é o do Tribunal de Contas da União, somente atividades meios elas deveriam licitar. Atividades fins não necessitariam licitar. Lembrar que a exploração da atividade econômica somente quando for relevante para o interesse coletivo ou necessário para o imperativo da segurança nacional. Ok, pessoal? Então vamos agora entrar na nossa próxima espécie normativa.